Então vamos lá para a gravação de mais uma revisão do Enem 2024. Vou tentar dividir essa aula em duas partes, tá? Em que vamos falar aqui um pouco sobre alguns conceitos básicos, logicamente que não vou detalhar, porque o tempo não permite, tá? Lembrando que é uma revisão, mas vou tentar fazer uma revisão o máximo que você tenha um entendimento, tá? Dos elementos e dos fatores climáticos. Que uma vez que vocês entendam como funciona, ou como eles são, você vai poder conseguir resolver qualquer questão dessa natureza, tá? E aí a gente vai ter um conceito muito importante para entender, antes de tudo, esses elementos, que vai ser aí a atmosfera, tá? O que é a atmosfera? Atmosfera. A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra, tá? E vai se dividir em 5 partes, tá? Essa atmosfera, ela vai se dividir aí em 5 partes, das quais, né, a que fica mais próximo da Terra, a mais superficial, né, em contato com a superfície, vai ser chamada de troposfera, tá? Troposfera. E é nessa parte da atmosfera que ocorre toda a dinâmica climática, né? Chuvas, né? Neve, precipitações tipo chuva, neve, granizo, etc. Tá? Lembrando que 70% dos gases vão ocorrer aí na troposfera. Então vamos lá. Então a temperatura. Então voltando aqui para o que são de fato os elementos, tá? Uma vez entendido o que é a atmosfera, os elementos climáticos vão ser aí a temperatura do ar, né? Porque dependendo das localidades onde se encontram, né, parte do ar atmosférico, a gente vai ter temperaturas distintas, tá? Que vai estar associado também com os fatores, por exemplo, como a latitude. A umidade é uma palavra muito forte, né? Um elemento muito forte dentro dessa ciência climática, porque é por meio dela que a gente vai determinar se um ambiente ele vai ser deserto ou não. Porque logo, umidade está associada à precipitação tipo chuva. Porque se a gente está em um ambiente que chove muito, logo o ambiente tende a ser úmido, tá? E se ele é úmido, ele vai ser oposto de árido. Então, logo, esse ambiente não vai ser configurado como deserto. E o que vai definir de fato se um local é um deserto ou não, não vai ser jamais a temperatura, se é frio ou quente. Principalmente se for quente, esqueça isso. E vai determinar mesmo uma área desértica vai ser a ausência de umidade, que está associado à chuva, né? A precipitações tipo chuva. E por último, a pressão atmosférica. Lembre-se que a pressão a atmosfera, né, é uma camada, né, de ar que está em volta da Terra. E esse ar, né, ele exerce um peso sobre a superfície terrestre, tá? E também, ao mesmo tempo que exerce um peso, ele também está em circulação. Veja que a Terra ela não está parada. A Terra se movimenta a uma velocidade média de 1.500 km por hora. Então, devido a essa velocidade, as massas, né, que estão sobre a superfície não ficam paradas. Estão em dinâmica, estão em movimento, tá? Estão circulando e exercendo um peso sobre o planeta Terra, tá? Então, então tá aí, ó, os elementos climáticos, tá? Temperatura, umidade e pressão. E aí, né, dependendo dos fatores que vão ocorrer nos locais, a gente pode ter aí, né, uma variação, né, climática, né, de chuva, ou seja lá do que for. Então, desses principais fatores que vamos ter, tá? Deixa eu colocar aqui, ficar melhor para você observar. A gente vai ter a latitude, tá? A latitude está associada a isso aqui, ó, com a distribuição de energia no planeta Terra. Vou fazer um desenho aqui, ó. Tá? Quanto mais parte da energia solar que incide sobre a Terra, ele vai se encontrar aqui, ó, se concentrar nessa área aqui, ó, central do planeta. Tá? Então, quanto mais próximo da área da linha do Equador, né, nessa latitude zero, mais energia vai se concentrar nessa região. E quanto mais distante, mais frio. Isso é tão verdade que se a gente for para o extremo, os extremos do planeta, né, no extremo norte ou no extremo sul, vocês verão que são locais extremamente frios, né, de modo que são os mais frios do planeta Terra. Tá? Então, a latitude ela influencia a intensidade da chegada dos raios solares devido ao formato arredondado da Terra. Tá? Então, é o primeiro fator aí a ser trabalhado, o fator latitude. Tá? O segundo fator vai ser a altitude. Isso quer dizer que a cada 1.000 metros elevado, tá? A temperatura tende a cair em média 6,4 graus. Tá? E é por esse motivo que algumas cidades serranas no Brasil, em regiões que deveria ser quente, né, devido ao clima tropical, ele tende a ter uma temperatura mais agradável,
tá? Como, por exemplo, na Paraíba, as cidades de Areia, Campina Grande, Bananeiras, né? Em Pernambuco a gente vai ter Triunfo, Taquaritinga do Norte, Gravatá, que são cidades clássicas por ter uma temperatura mais agradável, né? As temperaturas menores comparadas às médias normais da região, tá? Então, quanto maior a altitude, menor tenderá a ser a temperatura, tá? Em que a cada 1000 metros elevado, tá? Diminuirá aí 6 graus. E a umidade, tá? A umidade nada mais é do que água, deixa eu tentar colocar aqui, água no estado gasoso, tá? A umidade não entra bem como um fator aqui, tá? Ela entra aí como um elemento. Água, sim, a umidade seria água no estado gasoso na atmosfera. Dependendo aí da quantidade de água, né, existente nessa atmosfera, ao ultrapassar seus 70, 80, 90%, já pode ocorrer aí o que a gente chama de chuva, tá? E aí, a maritimidade, tá? Que é o próximo fator aqui, ó, é uma coisa curiosa, que está muito associada ao elemento umidade, por isso que eu coloquei aqui. A maritimidade, a gente tem uma ideia de que quanto mais próximo do litoral, né, uma superfície, né, uma área continental estiver, mais úmida ela tenderá a ser, tá? Mais úmida ela tenderá a ser. Essa é a lógica. Quanto mais próximo de uma área litorânea, tá? Mais úmida esse espaço tenderá a ser. E é por esse motivo, tá? E é exatamente por esse motivo, por essa razão, que vai ter uma ligação direta com a umidade, né? Porque se você está próximo do litoral, né? E numa região que é quente e que está evaporando muita água, né? Sendo jogada muita água no estado gasoso para a atmosfera, então essa umidade tende a deixar a área ali costeira mais úmida, tá? Então essa é a lógica. Então, o professor vai ter alguma exceção em que, estando muito próximo do litoral, ela vai tender a ter seco? Vai tender a ser seca? Sim, tem uma exceção sim, tá? Que vai ser quem vai dar essa exceção vai ser exatamente isso aqui, ó, as correntes marítimas, tá? Porque se você está em uma região em que as correntes marítimas elas são frias, se você está na região em que a corrente marítima ela é fria, porque existem dois tipos de correntes, né? As correntes marítimas quentes, tá? Deixa eu colocar aqui quente, e a corrente marítima fria, tá? E a fria. Aí o que é que acontece? Se você está em uma região que a corrente marítima ela é fria, tá? Então a umidade na região costeira vai tender a ser baixa, tá? Logo caracterizando um ambiente como um ambiente seco. É tanto que o maior deserto seco do planeta Terra, né, se chama do deserto do Atacama, que fica na América do Sul, e ele fica numa região costeira, onde que, pela lógica, por estar próximo do litoral, deveria ser úmido e não é, tá? E tem uma explicação pela qual isso ocorre. Eu não vou detalhar agora, porque a ideia é mais fazer uma revisão geral sobre isso, para poder fazer com que você entenda, né, o mecanismo desses fatores e elementos para poder resolver qualquer questão. Lembre-se que a ideia é fazer com que você entenda. Uma vez que você entenda o funcionamento desses elementos e dos fatores, você resolve qualquer questão dessa natureza, tá? Então, o oposto aqui, ó, tá meio bagunçado aqui, mas vai dar certo, tá? Deixa eu tentar puxar para cá certinho, ó. O oposto aqui de maritimidade vai ser quem? Continentalidade. Então, quanto mais distante do litoral, mais seco o ambiente vai tender a ser, tá? Mais seco, beleza? E também a gente vai ter uma amplitude térmica alta, uma variação de amplitude térmica alta. Amplitude térmica alta, tá? Vou colocar aqui mais para não ocupar o espaço aqui, ó. Ela tende a aumentar. Tipo, de dia em uma determinada região em que ocorre o fator continentalidade, as temperaturas, né, se for numa área tropical, tendem a ser tipo 30 graus em média, e à noite ela tende a cair absurdamente, tá? Para 10, 20 graus, por exemplo. Ou seja, a variação da maior temperatura para a menor tende a ser alta. Já na continentalidade não, é o oposto, tende a ser úmido e a variação da amplitude térmica tende a ser menor, tá?
E aí, por último, tá o fator floresta equatorial, tá? Que no nosso caso no Brasil vai ser uma coisa muito importante que vai impedir com que ocorra a formação, tá? de desertos, né? No Brasil, tá? Eu posso colocar até aqui a floresta amazônica, que vai funcionar como um fator. Floresta amazônica, tá? Galera, eu vou parar por aqui porque essa é a aula parte 1, tá? Estou fazendo uma revisão bem rápida para vocês entenderem esses elementos climáticos e os fatores climáticos, tá? Lembrando que os elementos climáticos vai ser aí a temperatura do ar, umidade e pressão atmosférica. E aí, dependendo dos fatores, eles podem alterar a dinâmica, né? E vice-versa da temperatura e umidade e pressão atmosférica. Já os fatores aí que a gente vai ter vai ser latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, floresta equatorial e correntes marítimas. São fatores, tá, que vai contribuir para essa formação, né, ou alteração das questões climáticas. Lembrando que o homem também entra como fator, tá? Não coloquei aqui porque é uma coisa mais humana, tá? Esses fatores aqui são mais naturais, beleza? Vamos ficando por aqui. E próxima aula, tá? Parte 2, a gente conclui isso aqui, né? E resolve questões sobre o assunto. Lembre-se que uma vez que você entenda essa temática, você resolve qualquer questão dessa natureza, tá?